A faxineira que salvou uma vida. Uma manhã tranquila em uma mansão de luxo se transformou em pesadelo quando o filho pequeno de um empresário milionário parou de responder. Médicos não tinham respostas até que uma faxineira silenciosa interviu, viu o que todos passaram despercebido e mudou completamente o destino da criança. Era para ser mais uma manhã normal na mansão Santos, em Alphaville. A luz do sol entrava pelas grandes janelas e se espalhava pela sala de estar. Brinquedos estavam espalhados pelo tapete macio, mostrando que uma criança havia brincado ali recentemente. João Pedro, de 3 anos, dormia profundamente no sofá, abraçando seu ursinho de pelúcia favorito. A casa estava em silêncio. Tudo parecia um dia como qualquer outro. Roberto, pai de João Pedro e um dos empresários mais ricos de São Paulo, entrou na sala com um sorriso. Agachou-se para despertar gentilmente seu filho para o café da manhã. Esperava um sorriso sonolento, ou talvez um bocejo, mas João Pedro não se moveu. Roberto beijou a testa do menino. Nenhuma reação. Balançou-o suavemente, depois com mais força. Nada mudou. Gritou o nome dele, agora mais alto. Uma sensação estranha começou a crescer em seu peito. Alguma coisa estava errada, mas não queria acreditar. Tentou mais uma vez despertar João Pedro, mas o menino permaneceu completamente imóvel. O coração de Roberto começou a acelerar. O pânico tomou conta rapidamente, substituindo toda a calma que sentira apenas minutos antes. Pegou João Pedro nos braços, esperando que o movimento o acordasse, mas o corpo da criança estava mole. Roberto gritou pedindo ajuda, sua voz cheia de medo. Gritou mais alto, sua voz ecoando pelos corredores da mansão. Os empregados chegaram correndo sem saber o que estava acontecendo. Roberto segurava João Pedro com força, quase com medo de soltá-lo. Sua respiração ficou irregular, enquanto as lágrimas começaram a rolar por seu rosto. Isso não podia estar acontecendo. Já havia perdido demais. As lembranças do dia em que sua esposa morreu no parto voltaram de repente. Aquela dor, aquela impotência, tudo estava voltando agora. Seu corpo tremia enquanto chorava. Nunca se sentira tão indefeso antes. Sua mente se recusava a aceitar o que seus olhos viam. João Pedro, seu único filho, não acordava. Conforme o pânico se espalhava, a equipe médica particular foi chamada rapidamente. Em questão de minutos, entravam correndo na sala de estar com seus equipamentos. Deitaram João Pedro e começaram a verificar seus sinais vitais. Roberto estava ao lado dele, incapaz de parar de chorar. Continuava perguntando se seu filho estava bem, mas ninguém lhe dava uma resposta clara. O rosto do médico estava sério, concentrado. Usaram máquinas para examinar e verificar qualquer sinal de consciência. Roberto sentiu como se o mundo tivesse parado. Cada segundo parecia uma hora. Observava mal respirando, esperando qualquer sinal de movimento, mas nada acontecia. Os médicos sussurravam entre eles, o que só assustava mais Roberto. Não entendia o que estava acontecendo. Só queria que João Pedro abrisse os olhos e sorrisse novamente. Mais pessoas se reuniram ao redor da sala. Todos estavam em silêncio agora, observando a cena. A atmosfera estava pesada. Mesmo os empregados mais jovens sabiam que algo estava terrivelmente errado. Roberto estava de joelhos junto ao sofá, segurando a mãozinha de João Pedro. Falava baixinho com seu filho, dizendo que tudo ficaria bem. Implorava para que acordasse. Prometia brinquedos, viagens, qualquer coisa que quisesse. Mas João Pedro permanecia imóvel. Roberto parecia completamente destroçado. Já não era o poderoso empresário milionário. Era apenas um pai em sofrimento. A equipe médica continuou seu trabalho, mas suas expressões ficaram mais sombrias a cada momento que passava. Ninguém queria dizer o que estavam pensando. O choro de Roberto ficou mais alto. Repetia as mesmas perguntas várias vezes, mas ninguém respondia. Então algo inesperado aconteceu. Uma das faxineiras entrou na sala. Havia estado trabalhando na cozinha e não sabia o que estava acontecendo até ouvir os gritos. Quando viu Roberto chorando e os médicos ao redor de João Pedro, congelou por um segundo. Depois deu um passo à frente.
Seu nome era Maria Helena, uma mulher tranquila que trabalhava para a família há anos. Aproximou-se lentamente e se ajoelhou ao lado de Roberto. Não falou imediatamente. Em vez disso, olhou de perto para João Pedro. Seus olhos não mostravam medo. Colocou gentilmente uma mão no peito da criança. Depois, sentiu seu pulso. Roberto a olhou confuso e desesperado. Os médicos também a notaram, e um deles pediu para ela se afastar, mas Maria Helena não se moveu. Algo em seu rosto havia mudado. Sussurrou algo em voz baixa. O que Maria Helena disse a seguir pegou todos de surpresa. Pediu aos médicos que parassem um momento e a deixassem falar. Roberto, ainda chorando, a olhou como se estivesse louca, mas sua voz era tranquila e firme. Disse que havia visto algo assim antes, há muito tempo, algo que parecia sono, mas não era. Não usou palavras complicadas. Apenas disse que João Pedro precisava de algo diferente. Os médicos hesitaram, sem saber o que fazer. Roberto não sabia o que acreditar, mas algo na voz tranquila de Maria Helena o fez escutar. Afastou-se e a deixou se aproximar de João Pedro. Maria Helena respirou fundo e colocou ambas as mãos na testa da criança. Ninguém sabia o que estava fazendo, mas parecia segura. Todos na sala permaneceram em silêncio, observando Maria Helena de perto. Fechou os olhos e permaneceu imóvel por alguns segundos. Depois voltou a falar em voz baixa, palavras que não faziam sentido para ninguém ali. Roberto observava em silêncio, seu coração cheio de medo e esperança. Maria Helena abriu os olhos e olhou para João Pedro. Sussurrou o nome dele. Ainda assim nada aconteceu. Então, por um breve momento, os dedinhos de João Pedro se moveram. Foi tão pequeno que apenas Maria Helena e Roberto notaram. Maria Helena sorriu levemente e disse que não havia terminado. Disse que precisavam manter a calma e esperar. Roberto não sabia o que pensar, mas pela primeira vez naquela manhã, um pequeno vislumbre de esperança retornou. Algo havia mudado. Agora, todos olhavam para Maria Helena, a faxineira silenciosa, como se ela pudesse ser a única que conseguiria mudar tudo. O passado oculto de Maria Helena. Seu nome era Maria Helena. Trabalhava na Mansão Santos há apenas 6 meses. Foi contratada para realizar tarefas de limpeza simples, varrer os pisos, organizar os quartos, limpar os móveis e, às vezes, ajudar na cozinha quando havia muito trabalho. Maria Helena nunca fazia barulho. Chegava cedo, trabalhava em silêncio e ia embora no horário. Não falava muito com o resto da equipe e raramente se envolvia em conversas. A maioria das pessoas nem a notava quando passava. Para eles, ela era apenas a faxineira silenciosa que se mantinha reservada. Não tinha histórico sofisticado, nem conexões visíveis, e ninguém sabia muito de onde vinha. Morava em um pequeno apartamento na cidade e pegava o mesmo ônibus para ir trabalhar todas as manhãs. Aos olhos dos outros, Maria Helena era invisível. Apenas mais uma trabalhadora em uma casa grande, cheia de luxo, barulho e pessoas importantes que raramente a olhavam. O que ninguém na Mansão Santos sabia era que Maria Helena havia trabalhado uma vez na área da saúde. Anos antes de chegar à mansão, havia sido técnica de enfermagem em um hospital público de um bairro movimentado. Costumava atender emergências, ajudar médicos, monitorar pacientes e cuidar de pessoas em momentos difíceis. Havia aprendido a manter a calma em situações caóticas. Mas tudo isso terminou depois que sua irmã mais nova morreu nesse mesmo hospital. Havia sido um erro médico que ninguém explicou completamente. Maria Helena nunca se recuperou disso. Culpou o sistema, os médicos e a si mesma por não conseguir evitar. Desde aquele dia se recusou a voltar a usar uniforme. Pediu demissão do trabalho, cortou laços com todos dessa parte de sua vida e começou a procurar trabalho fora da área médica. Durante anos evitou tudo relacionado a hospitais, clínicas ou medicamentos. Nada. Agora, de pé na Mansão Santos com uma criança sem vida no sofá e um pai em pânico, algo dentro de Maria Helena voltou à vida. Não planejou. Simplesmente aconteceu. Seus olhos notaram detalhes que outros não viram. Aproximou-se de João Pedro,
quando viu a equipe médica fazendo seus exames. As máquinas faziam barulho, os médicos sussurravam entre eles e Roberto continuava chorando sem obter respostas reais. Mas Maria Helena não estava olhando as máquinas, estava olhando João Pedro. Notou que seu peito se movia ligeiramente, muito devagar, mas em ritmo constante. Sua respiração não havia parado. Era fraca, mas consistente. Sua pele estava pálida, mas não fria. Não havia hematomas, cortes ou marcas que mostrassem trauma. Seu instinto disse que isso não era uma emergência médica normal. Maria Helena havia visto emergências reais demais antes. Algo nesta se sentia estranho, como se não seguisse o padrão habitual. Não queria interferir. Sabia que não era mais enfermeira e que essa não era sua responsabilidade, mas algo não a deixava ficar calada. Deu um passo à frente, mesmo quando outros disseram para se manter afastada. Um dos médicos disse que este não era seu lugar. Maria Helena o ignorou. Não tentava agir como médica, só queria que parassem e olhassem novamente. Explicou com calma o que viu. Respiração fraca, mas constante, sem sinais de trauma, sem febre, sem frequência cardíaca incomum. Disse que isso não parecia convulsão ou coma. Parecia outra coisa, algo que não estavam vendo. Roberto estava desesperado e disposto a escutar qualquer um. Disse aos médicos para deixarem ela falar. Maria Helena se inclinou e colocou suas mãos gentilmente sobre o peito e o pulso de João Pedro. Ficou ali por um momento com os olhos focados, sentindo a condição da criança. Suas mãos não tremiam. Estava calma e séria. Fez algumas perguntas que ninguém esperava. Queria saber o que João Pedro havia comido na noite anterior. Se havia estado doente recentemente ou se havia brincado com algo estranho. A equipe trocou olhares, mas começou a responder. Maria Helena escutou com atenção. Nada fazia sentido. A criança havia ido para a cama feliz e saudável. Não havia caído, não havia batido a cabeça, não havia estado doente. O quarto onde dormia estava limpo e fechado. Não batia. Maria Helena perguntou se a mansão havia sido dedetizada ou limpa com algum produto químico novo. Uma diarista disse que sim. Haviam usado um produto mais forte 2 dias antes na sala de brinquedos. A expressão de Maria Helena mudou. Perguntou se João Pedro havia brincado naquele quarto ontem. A resposta foi sim. Maria Helena não falou por um segundo, depois pediu o rótulo do produto. Alguém correu para buscá-lo. Quando chegou, Maria Helena leu os ingredientes e encontrou algo alarmante. Sabia que um dos químicos causava reações em crianças sensíveis. Os médicos agora estavam prestando atenção. Maria Helena disse o que pensava. João Pedro poderia ter tido uma reação tóxica, não o suficiente para matar, mas o suficiente para desligar seu corpo temporariamente. Uma espécie de sono induzido por químicos. Explicaria a baixa frequência cardíaca, a respiração fraca e a falta de outros sintomas. Os médicos voltaram a olhar o rótulo, depois João Pedro. Um deles admitiu que não havia considerado isso. Maria Helena não estava orgulhosa nem irritada. Só queria ajudar. Perguntou se tinham um antídoto específico ou uma forma de eliminar o químico de seu sistema. Um dos médicos assentiu e correu para preparar o tratamento. Roberto olhou para Maria Helena como se a estivesse vendo pela primeira vez. Ela era apenas a faxineira, mas agora era ela quem notou o que os outros não viram. Ela não queria elogios, só queria que a criança ficasse bem. Quando o tratamento começou, todos na sala ficaram em silêncio. Maria Helena ficou em um canto observando, mas sem interferir mais. Sua parte havia terminado. Os médicos agora estavam concentrados, trabalhando rápido. Roberto continuava segurando a mão de João Pedro, sussurrando para ele. Depois de alguns minutos, as pálpebras da criança se moveram. Depois seus dedinhos se moveram novamente. Um suspiro suave e lento saiu de sua boca, mais forte. Desta vez, Roberto ofegou e chamou Maria Helena, mas ela não se moveu. Ficou onde estava, observando em silêncio. Os médicos confirmaram que João Pedro estava respondendo ao tratamento. O pior havia passado. Roberto se virou para agradecer Maria Helena, mas ela havia se retirado para o fundo.
Como antes, se misturou, invisível novamente. Ninguém ali esqueceria o que fez. Mas Maria Helena não queria reconhecimento. Para ela, era apenas algo que tinha que fazer. Olhou João Pedro por última vez e se afastou. A verdadeira ameaça. Alguns dias antes do incidente com João Pedro, a família Santos havia contratado uma nova enfermeira para cuidar dele. A decisão foi tomada após recomendações de uma clínica particular, na qual a família confiava há anos. Chegou com credenciais perfeitas, modos educados e uma voz tranquila que acalmava as pessoas. Seu nome era Beatriz. Tinha 20 e poucos anos. Sempre vestia seu uniforme branco de forma impecável e carregava uma prancheta para onde quer que fosse. Roberto aprovou a contratação sem muitos questionamentos. Estava tentando garantir que João Pedro tivesse o melhor cuidado, especialmente depois de perder sua esposa. A equipe da casa aceitou Beatriz rapidamente. Era respeitosa, de voz suave e nunca causou problemas. No início, parecia uma boa escolha. João Pedro também parecia gostar dela. Lia livros, jogava jogos simples e seguia horários rígidos para comida e medicamentos. Ninguém tinha motivos para duvidar dela no início. Pelo menos, não até aquela manhã. Maria Helena, no entanto, tinha uma sensação diferente. Quando viu Beatriz pela primeira vez, algo nela pareceu familiar. Incomodava Maria Helena, mas não conseguia localizar a lembrança imediatamente. Passou os dias seguintes pensando nisso, tentando descobrir onde havia visto aquele rosto antes. Então se lembrou. Anos atrás, quando Maria Helena ainda trabalhava como técnica de enfermagem, havia havido um caso em um hospital do bairro envolvendo acusações graves. Uma jovem enfermeira estava sendo investigada depois que vários pacientes tiveram reações estranhas a medicamentos comuns. Alguns tiveram convulsões, outros desmaiaram sem explicação. Havia rumores sobre alguém que mudava as doses, misturava medicamentos errados ou usava produtos vencidos. Maria Helena não havia trabalhado naquele departamento, mas havia ouvido o nome Beatriz. E agora, essa mesma pessoa caminhava pela mansão Santos, encarregada do cuidado de uma criança. A lembrança inquietou Maria Helena, mas se manteve em silêncio. Não tinha provas. Ainda não. Naquela manhã, quando João Pedro não acordava, a atenção de Maria Helena se focou bruscamente em Beatriz. Enquanto médicos e empregados tentavam de tudo para despertar a criança, Beatriz ficou por perto. Suas mãos tremiam ligeiramente, enquanto segurava uma bandeja e ficava ao lado da equipe médica, mas seu rosto não mostrava choque. Não chorou, nem entrou em pânico. Seus olhos simplesmente acompanharam a cena sem emoção. Era estranho. Mesmo a diarista menos experiente parecia mais nervosa que ela. Maria Helena a observou com atenção. Beatriz não fez perguntas, não tentou ajudar. Simplesmente ficou em silêncio, quase calma demais. Maria Helena sentiu que algo estava errado. O comportamento não combinava com a situação. Uma enfermeira que se preocupasse com seu paciente estaria tentando ajudar ou pelo menos estaria visivelmente preocupada. Beatriz não estava fazendo nenhuma das duas coisas. A preocupação de Maria Helena se transformou em suspeita. Não queria tirar conclusões precipitadas, mas havia visto o suficiente em seu passado para saber quando algo não batia. Conforme o tempo passava e João Pedro permanecia inconsciente, Roberto se desesperava mais. Os médicos se concentraram nas máquinas e nos resultados de laboratório. Falavam de sedativos, possíveis infecções e condições raras. Ninguém suspeitava de um ato criminoso. Maria Helena percebeu que se alguém tivesse feito algo de propósito, passaria despercebido. Afastou-se da multidão e foi ao quarto de João Pedro. Começou a revisar as coisas lentamente. Seus brinquedos, sua garrafa d'água, seus medicamentos. Tudo parecia normal, mas algo a incomodava. Encontrou a caixa de comprimidos que Beatriz vinha dando a João Pedro. Era para ser um simples suplemento vitamínico. Maria Helena abriu a caixa e olhou os comprimidos. O rótulo estava correto, mas os comprimidos não combinavam com o que lembrava de quando trabalhava em hospitais. Estes eram menores, revestidos de cor diferente. Pegou um
e guardou no bolso do avental. Precisava testá-lo, ou pelo menos compará-lo. Algo não estava certo. De volta à sala de estar, Maria Helena observou Beatriz novamente. Lembrou momentos de seus dias no hospital, como pequenos erros podiam se tornar tragédias, e como profissionais que agiam perfeitamente demais frequentemente escondiam algo. Maria Helena sabia que falar mudaria tudo. Havia passado anos fingindo ser apenas uma faxineira. Havia escondido seu passado para evitar a dor de perder sua irmã, o trauma dos erros médicos e a responsabilidade que vinha com isso. Mas agora, a vida de uma criança estava em risco. Não podia ficar calada por mais tempo. Aproximou-se de Roberto e do médico-chefe. Sua voz era firme e seus olhos sérios. Disse que costumava ser enfermeira e que precisava falar em particular. No início hesitaram. Mas Roberto, vendo-a tranquila e concentrada que estava, pediu para todos se retirarem. Maria Helena mostrou o comprimido, explicou o que notou e compartilhou o que lembrava sobre o passado de Beatriz. Roberto ficou chocado, mas também confuso. Queria acreditar no melhor das pessoas que o cercavam. Ainda assim, escutou. Chamou o médico para examinar o comprimido. Em questão de minutos, a equipe confirmou que a substância no interior não era o que afirmava o rótulo. Tinha propriedades sedativas leves, não forte o suficiente para matar, mas forte o suficiente para diminuir as funções corporais em uma criança pequena. A suspeita de Maria Helena estava correta. Roberto se virou para Beatriz, que permanecia imóvel, inexpressiva. Ela não negou nada. Simplesmente disse que estava seguindo instruções da clínica. Isso não melhorou as coisas. Segurança foi chamada e Beatriz foi retirada da casa. O médico deu outro tratamento a João Pedro e logo sua condição começou a melhorar. Maria Helena ficou à distância, observando em silêncio novamente. Mas desta vez, as pessoas a viram. Viram mais que apenas uma funcionária. Viram alguém que salvou uma vida ao falar quando ninguém mais o fez. A revelação completa. Todos na mansão estavam se preparando para levar João Pedro ao hospital. Os médicos organizavam o transporte, a equipe empacotava itens essenciais, e Roberto caminhava nervosamente sem saber o que mais fazer. A tensão na casa crescia a cada minuto. Pessoas gritavam instruções, telefones tocavam e a ambulância particular estava a caminho. Maria Helena estava perto do corredor observando o caos, sua mente acelerada. Sabia que não havia muito tempo. Se levassem João Pedro a um hospital, a verdade poderia se perder ou ser encoberta. Precisava agir antes que isso acontecesse. Respirou fundo, caminhou diretamente até Roberto e pediu para falar com ele em particular. Ele pareceu confuso, mas algo em seus olhos o fez assentir. Entraram em seu escritório e Maria Helena fechou a porta silenciosamente atrás deles. Era hora de contar tudo. Não mais se esconder, não mais esperar. Maria Helena ficou quieta por um momento, tentando encontrar as palavras certas. Depois disse a verdade. Explicou como costumava trabalhar como técnica de enfermagem. Tinha experiência em cuidados de emergência, monitoramento de pacientes e manuseio de medicamentos. Contou sobre a vez que viu pacientes sofrerem por decisões descuidadas. Um desses erros levou à morte de sua irmã. Aquele momento a quebrou. Não pôde continuar naquela profissão. Então deixou tudo para trás e começou a trabalhar em empregos simples. Limpar casas era uma forma de se manter longe do mundo da medicina. Quando se candidatou ao trabalho na Mansão Santos, nunca planejou se envolver novamente em assuntos médicos. Mas agora, vendo João Pedro neste estado, todas essas lembranças voltaram. Não podia ignorar o que via. Os sinais eram claros para ela. Respiração lenta, falta de resposta profunda, mas um corpo estável. Eram sintomas que havia visto antes e não eram naturais. Disse a Roberto sua suspeita. João Pedro não estava doente. Havia sido drogado. Maria Helena explicou como os sintomas combinavam com exposição a microdoses de sedativos. Essas substâncias eram fortes o suficiente para enfraquecer o corpo, mas não para matar. Causavam confusão, sonolência e respiração superficial. A maioria dos médicos, se não procurassem especificamente,
Passaria por cima e assumiria que a criança simplesmente não estava se sentindo bem. Maria Helena havia visto essas reações durante seus anos no hospital. Até havia ouvido falar de pessoas que usavam esses medicamentos de propósito para manter pacientes tranquilos, silenciosos ou, em alguns casos, para manipular uma situação. Roberto se sentou pesadamente em sua cadeira. Seu rosto estava pálido e suas mãos tremiam. Continuava perguntando por que isso aconteceria, por que alguém machucaria uma criança que não tinha inimigos nem conflitos. Maria Helena esperou que se calasse, depois o olhou diretamente e respondeu com voz tranquila e séria. Porque o senhor é milionário, disse. E essa criança é a chave de sua herança. No início pareceu confuso, como se as palavras não fizessem sentido. Mas depois, conforme pensava mais nisso, as peças começaram a se encaixar. Lembrou dos documentos legais, das discussões familiares e da forma como alguns parentes haviam mostrado mais interesse em João Pedro que no bem-estar da criança. Lembrou do contrato de herança que mencionava João Pedro como herdeiro principal se algo acontecesse a Roberto. Esse dinheiro valia bilhões. Maria Helena pôde ver nos olhos de Roberto que ele entendia o que isso significava. Isso não foi acidente. Isso não foi emergência médica. Isso foi ato intencional. Alguém havia planejado silenciosa e cuidadosamente. Roberto perguntou novamente se ela tinha certeza. Maria Helena assentiu. Não estava adivinhando. Havia visto o suficiente para saber quando algo assim estava acontecendo. Sua voz se manteve firme. Isso não é doença. É ataque controlado. Não podia acreditar no que estava ouvindo, mas no fundo sabia que era verdade. Explicava demais. Explicava a estranha calma da enfermeira, os sintomas lentos, o momento de tudo. Levantou os olhos para Maria Helena, com lágrimas nos olhos, e perguntou: quem faria algo assim? Maria Helena disse que ainda não sabia, mas tinha que ser alguém com acesso. Alguém que conhecesse as rotinas, os horários de medicação e a condição da criança. Alguém próximo o suficiente para trocar comprimidos ou misturar algo sem ser notado. Disse que se transportassem João Pedro agora, o hospital poderia não encontrar a causa real. As drogas poderiam estar desaparecendo já de seu sistema. Precisavam agir rápida e silenciosamente. Maria Helena disse que ficaria e ajudaria, mas precisavam ser inteligentes. Já não se tratava apenas de salvar a criança. Se tratava de encontrar a pessoa responsável. Roberto se levantou e olhou pela janela por um longo momento. Sua mente estava cheia de perguntas, raiva e medo, mas também sentiu algo mais: determinação. Virou-se para Maria Helena e perguntou o que precisavam fazer primeiro. Ela disse que tinham que parar a ambulância, analisar a medicação e manter João Pedro sob observação com a equipe adequada na mansão. Também tinham que manter isso em segredo. Se a pessoa responsável descobrisse que suspeitavam, poderiam tentar novamente ou desaparecer. Roberto assentiu. Confiava em Maria Helena, agora mais que em qualquer um. Chamou o chefe de segurança e deu novas instruções. Depois disse ao médico para ficar, mas que não compartilhasse nenhum relatório com a clínica. Maria Helena ficou ao seu lado, pronta para tomar a iniciativa. Pela primeira vez em anos, não estava mais se escondendo de seu passado. Estava usando-o para proteger uma vida. Roberto agora entendia que isso não era crise aleatória. Foi ataque. E alguém havia planejado cuidadosamente. Quando saíram juntos do escritório, o resto da casa continuava ocupado. Ninguém fora daquela sala sabia toda a verdade ainda. Maria Helena e Roberto voltaram ao corredor agora com um novo plano em mente. Protegeriam João Pedro, mas também descobririam quem havia feito isso. Maria Helena sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros, mas não recuou. Já não se tratava de seu passado. Se tratava de fazer o que era certo. Roberto, ainda chocado, mas concentrado, pôs uma mão em seu ombro e agradeceu. Você o salvou, disse. Maria Helena não respondeu. Apenas olhou para a sala de estar, onde João Pedro estava sendo monitorado. Sabia que haviam impedido algo terrível, mas o perigo não havia terminado. Agora tinham que descobrir quem estava por trás disso e por quê. Roberto finalmente viu a verdade. Seu filho não apenas havia desmaiado,
havia sido atacado e era só o começo. A investigação secreta. Com o apoio hesitante de Roberto, Maria Helena assumiu o controle da situação. Começou revisando cuidadosamente tudo que João Pedro havia comido ou tomado nos últimos dias. Fez perguntas detalhadas à equipe da cozinha, revisou a despensa e a geladeira. E até procurou no lixo recipientes vazios. Maria Helena revisou as anotações diárias da enfermeira e as comparou com o horário de comidas e suplementos. Os padrões começaram a se formar. Toda vez que João Pedro recebia suco, sopa ou vitaminas, havia sido manuseado diretamente pela nova enfermeira, Beatriz. Ninguém mais havia tocado nesses itens. A cozinha havia preparado as refeições, mas Beatriz havia insistido em se encarregar dos preparativos finais antes de servi-los à criança. Maria Helena achou isso muito suspeito. Roberto, ainda sobrecarregado por tudo o que havia acontecido, tentou manter a calma. Seguiu Maria Helena, confiando em seu julgamento mais a cada passo. Ela disse que não tinham tempo a perder. Esperar pelos testes do hospital poderia dar ao inimigo a chance de apagar todos os sinais. Maria Helena então disse a Roberto algo que o deixou ainda mais nervoso. Se levassem João Pedro ao hospital agora, poderia ser tarde demais. Não apenas pela demora, mas porque a enfermeira poderia ter aliados lá. Talvez alguém da mesma clínica. Talvez alguém que esconderia a evidência ou bloquearia o acesso aos resultados. Maria Helena havia visto coisas assim em sua vida passada na medicina. Às vezes, as conexões dentro do sistema ajudavam criminosos a desaparecer. Disse que precisavam agir imediatamente ali mesmo na casa. Explicou que no hospital onde costumava trabalhar, frequentemente tinham que usar técnicas de desintoxicação de emergência para pacientes que haviam sido sedados levemente, seja por acidente ou para recuperação de cirurgia. Maria Helena sabia como criar uma solução simples de desintoxicação hepática, uma que poderia ser administrada com segurança a crianças em doses muito baixas. Não machucaria João Pedro, mas poderia ajudar a expulsar o sedativo de seu sistema mais rápido. Roberto pareceu inseguro, mas assentiu. Perguntou ao médico-chefe no local se era seguro. O médico, embora surpreso pela confiança de Maria Helena, concordou que o método que descreveu poderia ajudar em certos casos. Maria Helena se moveu rapidamente, reuniu os ingredientes que precisava dos suprimentos médicos disponíveis na casa. Não era uma configuração completa de nível hospitalar, mas era suficiente. Preparou uma solução líquida e mediu tudo com precisão. Recusou-se a deixar qualquer outra pessoa fazer isso. Uma vez que estivesse pronta, explicou o processo passo a passo, pediu ao médico para supervisionar e teve Roberto presente na sala o tempo todo. Maria Helena administrou lentamente a dose de desintoxicação a João Pedro, através de uma pequena seringa, enquanto ainda estava inconsciente. Depois, esperaram. Toda a sala estava em silêncio. Ninguém se atrevia a se mover. Os segundos pareciam longos. Os olhos de todos estavam na criança pequena que jazia imóvel na cama, seu peito subindo e descendo lentamente. Depois de quase 20 minutos de silêncio tenso, algo aconteceu. Os dedinhos de João Pedro se moveram. Maria Helena notou primeiro, depois apontou. Alguns momentos depois, os lábios da criança se moveram ligeiramente e depois tossiu. Não foi forte, mas foi real. Roberto se levantou rapidamente e agarrou a mão de seu filho. João Pedro tossiu novamente e suas pálpebras começaram a se mover. Sua respiração ficou mais profunda, mais natural, e depois finalmente abriu os olhos. Não falou imediatamente, mas seu rosto se virou para um lado e saiu um choro suave. Maria Helena ficou imóvel com as mãos ainda levantadas, como se não pudesse acreditar ela mesma. Roberto caiu de joelhos, dominado pela emoção. As lágrimas corriam por seu rosto enquanto abraçava seu filho gentilmente, com medo de apertar muito forte. O médico assentiu em aprovação silenciosa, claramente surpreso pelo sucesso de Maria Helena. A equipe na sala ficou quieta, muitos com lágrimas nos olhos. João Pedro estava vivo. Maria Helena o havia trazido de volta. Mas o alívio não durou muito. Maria Helena se levantou
e olhou Roberto com expressão séria. Isso não terminou, disse. Alguém tentou matar seu filho e essa pessoa ainda está dentro desta casa. Sua voz era tranquila, mas firme. A tensão retornou instantaneamente. Roberto secou as lágrimas e perguntou o que deveriam fazer em seguida. Maria Helena explicou que precisavam assegurar todos os pontos de acesso. Ninguém deveria entrar ou sair da mansão. Cada membro da equipe tinha que ficar onde estava até que a situação fosse completamente investigada. A enfermeira tinha que ser interrogada imediatamente. A comida tinha que ser analisada e todos os pertences de João Pedro examinados novamente. Maria Helena disse que precisavam tratar a casa como cena de crime. Roberto concordou, levantou-se e ordenou à segurança que fechasse a propriedade. Maria Helena saiu da sala e falou com o chefe de segurança. Deu instruções claramente como alguém que havia feito isso antes. Toda a casa passou do pânico para um alerta controlado. A equipe de segurança respondeu rapidamente. Guardas foram colocados em cada porta. Todos os itens da cozinha foram postos sob supervisão. Maria Helena trabalhou com um médico para anotar o tratamento que havia salvado João Pedro e o que suspeitavam ter sido usado para envenená-lo. Insistiu em conservar as garrafas de suco e os suplementos restantes como evidência. Roberto fez ligações para investigadores de confiança e ordenou que uma equipe forense particular viesse o mais cedo possível. João Pedro foi transferido para um quarto seguro e controlado com acesso limitado. Apenas Maria Helena, Roberto, o médico e 2 guardas tinham permissão para entrar. O resto da equipe estava confuso e assustado. Sussurros encheram a mansão. Ninguém sabia o que realmente estava acontecendo. Beatriz, a enfermeira, não havia sido vista desde os primeiros sinais do colapso de João Pedro. Maria Helena ordenou que seu quarto fosse revistado imediatamente. Roberto autorizou tudo. A atmosfera na casa já não era apenas triste, era tensa e suspeita. Todos se tornaram possíveis suspeitos. Ao cair da noite, a casa permaneceu fechada. Por enquanto, João Pedro estava estável e Maria Helena se manteve por perto, verificando-o a cada hora. Roberto não conseguia dormir. Continuava caminhando, conversando com a segurança, revisando as gravações das câmeras e repassando os horários da semana passada. Maria Helena havia salvado a vida de seu filho, mas também havia aberto uma porta para algo muito maior. Isso não era apenas emergência médica. Foi ataque planejado. Roberto ainda não sabia quem estava por trás, mas descobriria. E desta vez não confiaria em estranhos, confiaria em Maria Helena. Ela havia provado que era mais que uma faxineira. Havia se tornado a única pessoa que se interpunha entre sua família e um perigo real. As pequenas respirações de João Pedro enchiam o quarto silencioso. Estava vivo, mas agora todos naquela casa estavam sob vigilância. O ataque havia falhado, mas o inimigo ainda estava lá, escondido à vista de todos. Desmascarando a conspiração, Roberto deu uma ordem direta à equipe de segurança da mansão. A enfermeira Beatriz deveria ser mantida sob vigilância próxima, mas sem levantar suspeitas. Não queria que ela soubesse que estavam sobre ela. Ela continuou com suas atividades habituais, caminhando pela casa com calma, checando seu telefone e fingindo ser apenas outra profissional médica fazendo seu trabalho. Mas seus movimentos agora estavam sendo rastreados. 2 guardas permaneciam perto dela o tempo todo, sob a desculpa do protocolo da casa. Roberto ficou perto do quarto de João Pedro, enquanto Maria Helena se movia rápida e silenciosamente pelos corredores de serviço. Sabia onde tinha que ir. Dirigiu-se diretamente ao container de resíduos médicos, localizado na área traseira da casa, onde eram jogados todas as luvas, embrulhos e itens descartáveis usados. Abriu a tampa e procurou cuidadosamente na pilha, ignorando o cheiro. Depois de alguns minutos, encontrou o que estava procurando, uma seringa usada escondida dentro de uma sacola amassada. Maria Helena segurou a seringa em suas mãos enluvadas. Ainda havia uma pequena quantidade de líquido transparente dentro do cilindro. A maioria das pessoas não teria notado, mas ela sim. Seu treinamento havia ensinado que mesmo os menores vestígios
podiam conter respostas. Colocou-a gentilmente em um recipiente selado que havia trazido consigo. Depois foi ao seu quarto e, usando seus velhos contatos de seus dias de enfermagem, fez uma ligação. Um de seus ex-colegas trabalhava em um laboratório que podia realizar testes químicos rápidos e privados. Maria Helena não deu muitos detalhes, apenas pediu uma análise urgente. Arranjou para que um mensageiro de confiança pegasse a seringa imediatamente e esperou. Enquanto a casa permanecia fechada e a enfermeira continuava fingindo que nada acontecia, Maria Helena sabia que o tempo estava correndo. Se a análise confirmasse o que suspeitava, isso já não seria apenas assunto interno. Se tornaria um caso criminal completo e precisavam de mais provas antes de fazer um movimento. Enquanto esperava os resultados, Maria Helena deu o próximo passo. Foi ao quarto de Beatriz com permissão de Roberto. A porta estava destrancada. O quarto estava limpo. Talvez limpo demais. Nada parecia fora do lugar no início. Maria Helena procurou nas gavetas, no armário, embaixo do colchão. Depois abriu a bolsa da enfermeira que havia sido deixada na cômoda. Dentro encontrou dinheiro, algumas carteiras de identificação e um caderno. O caderno não era como uma agenda normal. Tinha anotações escritas em códigos estranhos, símbolos e frases curtas, que não faziam sentido imediatamente. Mas, misturadas com os códigos, Maria Helena encontrou referências a nomes de bancos e números. Algumas das entradas estavam vinculadas a grandes somas de dinheiro e algumas datas coincidiam com eventos importantes do calendário de negócios da família Santos. Havia lembretes marcados com círculos, nomes de diretores de empresas e até menções da falecida esposa de Roberto. Os olhos de Maria Helena se arregalaram. Isso era mais que um ataque pessoal. Estava conectado à fortuna da família. Continuou procurando no caderno. Na parte de trás, encontrou um pequeno bolso que continha papéis dobrados. Um deles era um e-mail impresso com informações de viagem. Outro tinha uma lista de itens escrita à mão, alguns riscados. Maria Helena notou um item listado como sedação infantil em progresso, com uma marca de verificação ao lado. Outra linha dizia transição legal em breve. Estava ficando claro que essa era uma operação cuidadosamente planejada, não um ato isolado. Alguém havia enviado Beatriz para se aproximar da família, prejudicar João Pedro com o tempo e possivelmente desencadear uma mudança legal que afetaria a propriedade ou o controle sobre o império de Roberto. Maria Helena tirou fotos de tudo com seu telefone e depois devolveu cuidadosamente os itens a seus lugares. Não queria que Beatriz suspeitasse de nada ainda. Maria Helena então caminhou diretamente ao escritório de Roberto e mostrou as fotos. Ele ficou chocado, mas já não surpreso. Estava começando a perceber o quão perto havia estado de perder tudo: seu filho, sua empresa, seu futuro. Mais tarde naquela noite, Maria Helena recebeu os resultados do laboratório. Confirmou-se que o líquido encontrado na seringa era um tipo de sedativo industrial mais forte que qualquer coisa usada no cuidado médico padrão. Não era ilegal, mas era perigoso, especialmente em doses repetidas. O relatório mostrou que a substância poderia causar um desligamento lento dos órgãos se administrada em pequenas quantidades frequentes. Maria Helena agora tinha tudo o que precisava: evidência física, relato de testemunha e um motivo vinculado ao ganho financeiro. Imprimiu o relatório e o entregou a Roberto. Ele leu em silêncio com as mãos tremendo. O papel quase escapou de suas mãos. Isso não é apenas traição, disse em voz baixa. Isso é assassinato em câmera lenta. Levantou-se e chamou a segurança. Maria Helena estava ao seu lado, pronta. A casa já não estava em pânico. Agora estava sob controle. Tinham a prova. Beatriz não era enfermeira. Era uma infiltrada, uma manipuladora treinada com um único objetivo: eliminar o herdeiro lenta e silenciosamente. Roberto e Maria Helena sabiam que ainda não podiam envolver a polícia. Precisavam pegar Beatriz com provas sólidas e surpreendê-la no ato de tentar interferir novamente. Maria Helena pediu um dia a mais para se preparar. Monitorariam cada movimento, gravariam cada conversa e isolariam cada objeto que ela tocasse. O próximo passo
era confrontá-la em um ambiente controlado com advogados, câmeras e testemunhas. Não podiam se dar ao luxo de um único erro. Maria Helena não sentiu medo. Suas mãos estavam firmes, sua mente clara. Havia passado anos se escondendo do mundo da medicina, mas agora estava no meio de um mistério médico e criminal, e era a única que o resolvia. Roberto a olhou com profundo respeito. Você fez mais por minha família em 2 dias que qualquer pessoa, disse. Maria Helena não respondeu. Estava concentrada. A evidência estava pronta e ela seria quem trouxesse a verdade à luz. O confronto final. Com toda a evidência coletada, Maria Helena sabia que havia chegado a hora de confrontar a mulher que quase havia matado João Pedro. Não queria fazer isso em segredo ou a portas fechadas. Isso deveria ser feito na frente de todos, toda a equipe da casa e o próprio Roberto. Dessa forma, ninguém poderia negar o que havia acontecido e não haveria confusão sobre a verdade. Maria Helena escolheu a sala de estar principal, aquela onde João Pedro costumava brincar. Pediu que todos se reunissem ali, incluindo os guardas, as diaristas, o médico da família e, claro, Beatriz. Quando toda a equipe estava presente, Roberto entrou na sala em silêncio, segurando a pasta com os resultados do laboratório. Maria Helena o seguiu segurando uma sacola com os itens que havia recuperado, a seringa, o caderno e cópias das anotações codificadas. A tensão encheu a sala. Todos olhavam ao redor sem saber o que estava acontecendo. Maria Helena caminhou para o centro e parou na frente de Beatriz. Sem dar tempo para ela falar, Maria Helena apontou diretamente para a enfermeira e disse em voz alta e clara: "Quem você é realmente?" A sala ficou em silêncio. Beatriz congelou. O resto da equipe ficou quieto com a boca ligeiramente aberta pelo choque. Ninguém se moveu, ninguém falou. A tensão se quebrou quando Beatriz deu um passo para trás, seus olhos olhando para a porta. Tentou sair da sala, mas 2 guardas de segurança bloquearam seu caminho imediatamente. Roberto permaneceu em silêncio por um momento, deixando Maria Helena tomar a iniciativa. A voz de Maria Helena era firme. Disse a todos que Beatriz havia mentido sobre quem era e que havia estado envenenando lentamente João Pedro. A prova, disse Maria Helena, era inegável. Então Roberto deu um passo à frente e abriu a pasta. Leu em voz alta os resultados do laboratório que mostravam o sedativo encontrado na seringa. Sua voz era firme, mas seu rosto estava cheio de raiva. Enquanto Roberto falava, Maria Helena abriu a sacola e tirou a seringa usada. Segurou-a na frente do grupo, mostrando o pequeno vestígio de líquido que ainda restava dentro. Depois, tirou cópias das páginas do caderno, aquelas que tinham códigos estranhos e referências a eventos financeiros vinculados à família Santos. Explicou como tudo se encaixava: o envenenamento lento, o acesso à comida da criança, o planejamento codificado e a conexão com um possível ganho financeiro se algo acontecesse a João Pedro. Beatriz começou a entrar em pânico. Seu rosto tranquilo se contorceu de medo. Levantou a voz e começou a gritar que tudo era mentira. Disse que Maria Helena a estava incriminando e que nada disso era verdade. Mas já ninguém acreditava nela. A evidência era demais. Maria Helena não discutiu. Apenas a olhou em silêncio, esperando. Beatriz gritou que era enfermeira e que não havia feito nada de errado, mas sua voz tremia. Suas mentiras finalmente haviam perdido seu poder. Uma das empregadas domésticas recuou, claramente assustada. Outro membro da equipe começou a chorar suavemente. A cena era difícil de ver. Uma mulher que havia agido tão normal, tão confiável, agora gritava e tremia no meio da sala. Maria Helena entregou os papéis ao médico, que os revisou cuidadosamente e assentiu. Tudo o que Maria Helena havia dito era verdade. Roberto pegou o telefone e chamou a polícia sem hesitar. Disse para virem imediatamente e se reportarem à segurança da mansão na chegada. Beatriz continuou gritando que era inocente, mas os guardas não a deixaram ir. Mantiveram-na sentada e sob vigilância. Ninguém se moveu para consolá-la. Ninguém ficou do seu lado. A equipe, ainda em choque, começou a compreender o perigo com que todos haviam vivido. Roberto agradeceu Maria Helena em voz baixa,
sua voz cheia de emoção. Havia salvado não apenas seu filho, mas toda a sua casa de algo que nenhum deles havia visto vir. Pouco tempo depois, o som de passos encheu o corredor. A polícia chegou à paisana, escoltada pela segurança. Entraram na sala de estar e escutaram com calma. Enquanto Roberto e Maria Helena explicavam o que havia acontecido, Maria Helena entregou a seringa, os documentos e as fotografias. Os oficiais fizeram algumas perguntas a Beatriz, mas ela não tinha respostas. Suas palavras eram dispersas, suas mãos tremiam. Algemaram-na e leram seus direitos. Desta vez, ela não resistiu. Seus olhos estavam vazios. Enquanto a levavam embora, o resto da equipe permaneceu em silêncio. Ninguém disse uma palavra. Maria Helena ficou quieta com as mãos entrelaçadas à frente. Roberto estava ao seu lado, seu rosto pálido, mas firme. O perigo já estava fora da casa, mas o dano levaria tempo para curar. O que havia acontecido não era apenas crime. Foi traição à confiança e quase havia custado a vida de uma criança. Momentos depois, o som de pequenos pés quebrou o silêncio. João Pedro, agora completamente acordado e se sentindo melhor, entrou na sala. Seus passos eram hesitantes, mas sorriu quando viu seu pai. Roberto caiu de joelhos e abriu os braços. João Pedro correu diretamente para ele, envolvendo seu pescoço com os braços. Roberto o abraçou forte, incapaz de conter as lágrimas. Toda a sala observava, muitos chorando em silêncio. Foi um momento de alívio, de gratidão, de compreensão. Maria Helena ficou onde estava, observando-os com tranquila satisfação. Sem aplausos, sem celebração. Apenas a clara verdade de que a criança havia sobrevivido porque alguém se atreveu a agir. Não por dinheiro, não por poder, mas por uma mulher que havia sido invisível naquela casa. Uma mulher com um passado que uma vez havia escondido. Maria Helena havia salvado João Pedro, e todos ali sabiam. A faxineira esquecida havia se tornado a razão pela qual aquela criança pequena estava viva. A verdade revelada. Nos dias que se seguiram ao dramático confronto, Maria Helena deu seu depoimento completo à polícia e investigadores. Explicou tudo o que havia visto, suspeitado e descoberto. A seringa usada, o caderno codificado, o comportamento incomum da enfermeira, os documentos financeiros, tudo foi compartilhado em detalhes. A investigação se expandiu rapidamente. As autoridades não tardaram em confirmar os temores de Maria Helena. Beatriz não trabalhava sozinha. Fazia parte de um grupo internacional maior que se focava em crianças herdeiras de grandes fortunas. O grupo operava silenciosamente usando profissionais como enfermeiras particulares, tutores e cuidadores para se aproximar das crianças. Administravam doses controladas de sedativos ou toxinas ao longo do tempo, fazendo com que a criança enfraquecesse e adoecesse cada dia mais. O objetivo era simples e aterrorizante: causar uma morte que parecesse natural e depois aproveitar a confusão e o caos emocional para acessar os fundos da herança, pagamentos de seguros de vida ou outros ativos financeiros. Era um sistema frio e profissional, e João Pedro quase havia se tornado uma de suas vítimas. O grupo já havia sido relacionado a outras mortes suspeitas em diferentes países. Algumas crianças haviam morrido de doenças desconhecidas e suas famílias nunca haviam recebido respostas claras. Agora, com a evidência coletada na Mansão Santos, as autoridades tinham o que precisavam para conectar os pontos. Beatriz era apenas parte de algo muito maior. Para Roberto, a verdade foi devastadora. Havia construído seu império com disciplina e confiança nos profissionais. Agora essa confiança quase havia custado a vida de seu único filho. Era difícil dormir. Seus dias estavam cheios de reuniões com advogados, investigadores e agentes de proteção infantil. Mas o que mais o atormentava não era apenas o que quase aconteceu. Era o fato de que havia passado por alto a única pessoa que havia salvado tudo. Maria Helena havia estado bem na frente dele o tempo todo, e ele a havia visto apenas como parte do cenário. Nem sequer havia se incomodado em conhecer sua história completa antes que tudo isso começasse. Uma tarde, Roberto encontrou Maria Helena no jardim,
regando as plantas perto da fonte onde João Pedro costumava brincar. Estava tranquila, seu rosto sereno, mas cansado. Aproximou-se dela lentamente e perguntou se podia falar com ela. Maria Helena assentiu. Roberto não começou com conversa trivial. Foi direto ao ponto. Pediu desculpas não apenas pelo que havia acontecido, mas pela forma como a havia tratado antes de tudo isso começar. Disse que estava envergonhado de que houvesse sido necessário algo tão sério para que ele a visse claramente. Te vi como parte da equipe, admitiu, não como alguém que podia pensar, observar ou proteger. Maria Helena escutou em silêncio, suas mãos ainda descansando na borda do regador. Depois de um momento, olhou para ele e disse: Não fiz isso por agradecimentos. Fiz porque uma criança precisava de ajuda. Não pude salvar minha irmã, mas pude salvá-lo. Era a primeira vez que dizia essas palavras diretamente a Roberto. Contou como sua irmã havia morrido anos atrás em um hospital público devido a um erro médico. Ninguém havia sido punido. A ninguém havia importado. Essa dor havia permanecido com Maria Helena durante anos. Havia feito ela fugir de hospitais, uniformes e qualquer coisa que lembrasse aquela perda. Até agora. Até João Pedro. Quando o vi sem acordar, disse: Senti que estava de volta naquele hospital, mas desta vez tive a chance de mudar algo. Roberto não a interrompeu. Escutou cada palavra. Pela primeira vez, entendeu o peso que ela carregava e por que agiu tão rápido e tão ferozmente. Quando João Pedro estava em perigo, Maria Helena não apenas havia salvado seu filho. Havia enfrentado o único medo que havia controlado sua vida durante anos. Havia lutado e vencido. Maria Helena disse que não queria dinheiro nem recompensas, só queria paz. Roberto prometeu que a teria. Disse que nunca teria que se preocupar com trabalho ou moradia novamente e que se alguma vez quisesse voltar à enfermagem ou qualquer outra coisa, a apoiaria em tudo que fosse possível. Maria Helena assentiu em silêncio, mas por dentro sentiu que algo mudava. Durante anos havia evitado qualquer coisa relacionada a seu passado, mas agora esse capítulo se sentia como se finalmente tivesse se fechado. Havia feito o que não pôde fazer naquela época. Havia protegido uma vida e pela primeira vez não se sentia impotente. Sua dor havia encontrado significado. João Pedro havia sobrevivido. A verdade havia vindo à tona e os responsáveis enfrentariam a justiça. Maria Helena já não se sentia como uma faxineira esquecida. Havia se tornado alguém que importava, não por seu título, mas por suas ações. E isso era algo que ninguém poderia tirar dela nunca mais. Uma nova família. Nos dias seguintes, a mansão voltou lentamente ao normal. A investigação continuou e a história foi notícia em todo o país. Mas dentro da casa as coisas eram diferentes. Roberto começou a passar mais tempo com João Pedro. Também fez mudanças nas políticas de sua empresa, incluindo novos procedimentos de verificação de antecedentes e maior segurança para a equipe e suas famílias. Mais importante ainda, começou a tratar todos ao seu redor com mais respeito. Percebeu que a verdadeira segurança não vinha do dinheiro, dos muros ou das câmeras. Vinha de pessoas que realmente se importavam. Pessoas como Maria Helena. Ela já não era invisível na mansão. Os outros membros da equipe a olhavam de maneira diferente. Agora alguns a agradeciam em silêncio, outros simplesmente a tratavam com novo respeito. Maria Helena permaneceu humilde, mas aceitou sua bondade. Não precisava de atenção nem elogios. Tudo o que precisava era a sensação de ter feito o que era certo. Pela primeira vez em muito tempo podia respirar sem culpa. Roberto frequentemente observava seu filho brincar novamente, rindo e cheio de energia. Cada vez que olhava João Pedro, lembrava o quão perto havia estado de perdê-lo. E cada vez que passava por Maria Helena no corredor ou a via caminhando pelo jardim, sentia-se grato. Uma vez havia acreditado que sua riqueza podia resolver qualquer coisa, mas no final não foi o dinheiro que havia salvado seu filho. Foi Maria Helena, uma mulher com passado oculto, presença silenciosa e coração que se recusou a deixar a história se repetir. Roberto sabia agora que as pessoas mais importantes na vida nem sempre são as mais barulhentas, as mais ricas
ou as mais visíveis. Às vezes, são aquelas que estão em segundo plano, observando, escutando e prontas para agir quando realmente importa. E para Maria Helena, sua história finalmente havia fechado o círculo. O passado havia retornado, sim, mas desta vez ela havia escrito o final. E era um com o qual finalmente podia viver. A enfermeira foi presa oficialmente e colocada sob custódia. O caso rapidamente atraiu atenção nacional. Conforme a investigação avançava, mais informações vieram à tona. Descobriu-se que Beatriz havia usado diferentes identidades em vários países. Havia estado envolvida em outras mortes suspeitas, todas com o mesmo padrão: crianças de famílias ricas que morriam em circunstâncias pouco claras. Uma vez que as autoridades confirmaram sua conexão com uma organização criminosa maior, outros estados e até agências internacionais se envolveram. O grupo visava herdeiros ricos, principalmente crianças, usando táticas de envenenamento sutil para evitar suspeitas. Com a evidência da Mansão Santos, toda a operação começou a desmoronar. O testemunho de Maria Helena foi essencial. Forneceu informações detalhadas sobre o que viu, o que fez e como descobriu a verdade. Foi solicitada a falar em várias audiências e os investigadores creditaram a ela o mérito de resolver o caso. Sua rapidez de pensamento e conhecimento haviam exposto algo que estava oculto à vista de todos durante anos. Conforme Maria Helena continuava testemunhando e ajudando com casos relacionados, seu nome começou a aparecer na mídia. Jornais e canais de televisão compartilharam sua história. A faxineira que havia descoberto uma operação criminosa profissional e salvado o filho de um empresário milionário. Pessoas de todo o país a elogiaram. Profissionais médicos, associações hospitalares e até antigos colegas entraram em contato para agradecer sua coragem. Recebeu honras oficiais de algumas organizações, incluindo uma de ética médica e outra de proteção infantil. Hospitais ofereceram trabalho. Alguns queriam que retornasse como técnica, outros queriam que falasse com sua equipe sobre como reconhecer abuso médico e denunciá-lo. Mas Maria Helena recusou todas as ofertas. Disse a todos a mesma coisa. Não procurava retorno à sua carreira. Havia encontrado paz em sua vida atual. Seu foco agora era João Pedro. Não queria voltar a trabalhar em hospitais. O que queria era proteger a criança que quase havia perdido e garantir que nunca mais tivesse que enfrentar perigo. Roberto entendeu e respeitou sua decisão. Queria assegurar que Maria Helena nunca estivesse numa posição em que se sentisse pequena ou invisível novamente. Promoveu-a a gerente da casa. Era um papel de liderança e responsabilidade. Já não apenas se encarregava da limpeza. Agora gerenciava toda a equipe, organizava a casa e supervisionava a segurança e operações diárias. Roberto também se certificou de que tivesse proteção legal completa e estabilidade financeira. Colocou seu nome em um fundo fiduciário para garantir que, não importasse o que acontecesse no futuro, Maria Helena estaria segura e respeitada. Mais importante ainda, pediu que ficasse com a família não como funcionária, mas como alguém a quem amavam e em quem confiavam. Disse que havia se tornado parte de algo maior que um trabalho. Havia se tornado família. Maria Helena se emocionou profundamente. Havia vindo à mansão apenas para trabalhar, para desaparecer no silêncio. Mas agora tudo havia mudado. Os outros membros da equipe também começaram a mudar a forma como olhavam Maria Helena. No início, havia sido apenas a mulher silenciosa que limpava os pisos e evitava conversas. Agora a viam de maneira diferente. Respeitavam-na não apenas pelo que havia feito, mas pela forma como havia feito, com calma, com coragem e sem buscar nada em troca. Algumas das diaristas mais jovens começaram a procurá-la para conselhos. As mais velhas começaram a chamá-la pelo primeiro nome com admiração em suas vozes. Maria Helena não deixou que a atenção subisse à cabeça. Continuou seu trabalho com a mesma disciplina, mas todos podiam ver a diferença. Comportava-se com orgulho silencioso. Já não parecia alguém que se escondia de seu passado. Agora, parecia alguém que havia enfrentado sua dor e a usado para fazer o bem.
As mesmas luvas de borracha que uma vez usou para esfregar os pisos, agora se sentiam como símbolo de força e honra. Justiça havia sido feita. As pessoas que planejaram prejudicar João Pedro e roubar da família Santos haviam sido expostas e presas. A casa era mais segura agora. Não apenas pelos sistemas de segurança ou guarda-costas, mas porque todos eram mais conscientes. Maria Helena havia mudado a forma de pensar das pessoas. Havia provado que o perigo nem sempre parece perigo e que heróis nem sempre usam distintivos ou ternos. Às vezes, heróis usam aventais e mantêm a cabeça baixa até chegar a hora de se levantar. O perigo havia sido afastado e a vida dentro da mansão voltou lentamente a um ritmo normal. João Pedro estava saudável novamente, sorria mais, ria frequentemente e sempre queria estar perto de Maria Helena. Roberto encontrou consolo ao vê-los juntos. Lembrava-o que dinheiro podia construir muros, mas apenas pessoas reais podiam manter um lar seguro. A presença de Maria Helena era agora símbolo constante dessa verdade. Mas a história de Maria Helena não terminou aí. Embora o caso estivesse fechado e as ameaças eliminadas, seu papel no mundo havia se expandido silenciosamente. Manteve-se em contato com algumas das famílias de outros casos. Alguns a chamavam para pedir conselho, outros apenas queriam agradecê-la. Nunca procurou reconhecimento. Não se interessava por fama nem recompensa, mas agora entendia que o que aconteceu à sua irmã não havia sido em vão. Aquela velha ferida que havia carregado em silêncio por tanto tempo, finalmente a havia ajudado a proteger outra vida. Havia dado uma razão para agir, para falar e para confiar em si mesma novamente. Maria Helena havia encontrado sua voz. Havia enfrentado seu passado e reescrito seu futuro, não como vítima, não como trabalhadora esquecida, mas como protetora. E enquanto o capítulo do perigo havia terminado, algo novo estava começando. Não sabia onde a levaria, mas desta vez não tinha medo. 1 ano depois. No dia do aniversário seguinte de João Pedro, a atmosfera na Mansão Santos era tranquila e calorosa. Não foi celebração massiva com decorações cobrindo cada centímetro da propriedade ou multidões de pessoas tentando impressionar umas às outras. Roberto havia escolhido manter as coisas simples e significativas. Apenas alguns familiares próximos, amigos de confiança, e a equipe que havia permanecido ao seu lado durante o caos recente foram convidados. Tudo havia sido cuidadosamente planejado para que o dia fosse sobre João Pedro e as pessoas que realmente se importavam com ele. Havia balões, pequenas mesas com petiscos e um grande bolo com seu nome. João Pedro, agora mais forte e feliz, corria pelo jardim rindo e brincando, sua energia de volta ao normal. Estava empolgado com os jogos e presentes. But, mais que tudo, queria estar perto de uma pessoa que havia se tornado a parte mais importante de seu mundo. Maria Helena. Maria Helena não usou sua roupa de trabalho habitual naquele dia. Não havia avental, nem luvas, nem carrinho de limpeza. Vestia um vestido simples e elegante, seu cabelo cuidadosamente arrumado. Quando entrou no jardim, alguns dos convidados a olharam e sorriram. Já não a viam como a faxineira silenciosa. Viam-na como alguém que pertencia, alguém que havia conquistado um lugar naquela família. João Pedro a viu assim que chegou e correu para ela de braços abertos. "Tia Helena!" gritou com empolgação. Ela se abaixou e o abraçou forte. A partir daquele momento, João Pedro não se afastou de seu lado. Pegou sua mão enquanto mostrava seus brinquedos aos convidados. Puxou-a para perto do bolo quando era hora de cantar e insistiu que se sentasse ao seu lado durante a abertura dos presentes. Maria Helena não pôde esconder a emoção em seus olhos. Cada vez que João Pedro a olhava com amor, sentia algo em seu coração que não havia sentido em anos: paz. O resto da equipe, agora seus colegas de equipe e não apenas companheiros de trabalho, a tratou com respeito e cuidado. Perguntaram se precisava de alguma coisa, certificaram-se de que estivesse confortável e a incluíram em cada parte do evento. Para os membros da família que não conheciam a história completa, Roberto contou o que ela havia feito. Alguns se surpreenderam, outros se emocionaram profundamente. Mais de uma vez durante a festa,
alguém se aproximou de Maria Helena apenas para apertar sua mão e dizer: "Obrigado." Ela sorria educadamente cada vez, sem buscar atenção, mas aceitando suas palavras com bondade. Maria Helena nunca gostou de ser o centro de nada, mas agora entendia que ser vista não se tratava de fama. Se tratava de ser valorizada. E aqui, neste lar que uma vez se sentiu distante e frio, finalmente a tratavam como algo mais que alguém em segundo plano. A diferença não estava no que vestia. Estava na forma como as pessoas a olhavam agora, com apreço real. Enquanto o sol começava a se pôr e os últimos convidados se preparavam para ir embora, Roberto se aproximou de Maria Helena. Havia passado a maior parte da tarde sorrindo, conversando com parentes e ajudando João Pedro a aproveitar o dia. Mas agora seu rosto estava mais sério. Havia estado esperando o momento certo. Quando chegou até ela, não começou com discurso. Simplesmente ficou ali por um segundo, olhando para a mulher que havia salvado a vida de seu filho. Depois, seus olhos se encheram de lágrimas. Pôs uma mão em seu ombro e falou em voz baixa: "Você salvou meu filho", disse, fazendo pausa para respirar. "E quero que saiba que esta é sua casa agora também." Maria Helena não respondeu imediatamente. Olhou para ele com os olhos lacrimejando, mas depois se virou para João Pedro, que brincava perto, rindo às gargalhadas. Aquele som, aquela alegria, era tudo o que precisava ouvir. Sorriu suavemente e assentiu com o coração cheio. Maria Helena não respondeu com um longo discurso. Não tentou encontrar as palavras perfeitas. Em vez disso, fez o que sempre fazia. Escutou, observou e deixou suas ações falarem. Seus olhos seguiram João Pedro enquanto perseguia um balão pelo gramado. Parecia livre, seguro e cheio de vida. Maria Helena soube então que todo o medo, as lembranças de sua irmã, os dias difíceis e o sofrimento silencioso a haviam levado a este momento. Não precisava ser rica ou poderosa para fazer diferença. Havia provado que cuidado real, honesto e profundo era mais forte que qualquer título ou trabalho. A casa, que uma vez foi local de trabalho e rotina, agora se sentia como verdadeiro lar, não apenas para a criança, não apenas para o pai, mas também para ela. Não havia planejado se tornar família, mas isso é o que havia acontecido, e pela primeira vez se permitiu aceitar completamente. João Pedro voltou correndo para ela, segurando um pequeno brinquedo na mão. Disse que queria que ela fosse a primeira a vê-lo. Maria Helena pegou o brinquedo e sorriu. "É perfeito", disse. Ele devolveu o sorriso, depois se sentou ao seu lado e se apoiou em seu braço, já começando a ter sono pela empolgação do dia. Maria Helena gentilmente afastou o cabelo de sua testa e beijou o topo de sua cabeça. Olhou para o céu por um momento, depois de volta para Roberto, que observava a cena com emoção nos olhos. Não precisaram dizer nada a mais. A mensagem era clara. O que salvou aquela criança não foi medicina, não foram sistemas de segurança e não foi dinheiro. Foi alguém que realmente se importava, alguém a quem ninguém havia notado antes, alguém que havia estado nas sombras até chegar o momento em que seu coração e coragem mudaram tudo. E Maria Helena finalmente se sentiu completa. Epílogo. 5 anos depois. O sol da manhã entrava pela janela do escritório quando Maria Helena terminou de escrever a última página de seu diário. Havia se tornado um hábito registrar os momentos importantes da vida na Mansão Santos. 5 anos haviam passado desde aquela manhã terrível, quando João Pedro quase morreu. Agora ele tinha 8 anos. Era um menino brilhante e cheio de energia, que corria pela casa chamando-a de Tia Helena com o mesmo carinho do primeiro dia. A mansão havia se transformado completamente. Já não era apenas uma casa rica e fria, era um lar cheio de risadas, conversas e amor verdadeiro. Roberto havia se tornado não apenas um patrão, mas um amigo e irmão. Aprendera a valorizar as pessoas por quem realmente eram, não pelo que possuíam ou faziam. Maria Helena havia encontrado sua família, não por sangue, mas por escolha, por cuidado mútuo e por terem passado juntos pelo vale mais escuro da vida. Sua irmã, que morreu tantos anos atrás naquele hospital,
Finalmente havia encontrado paz através da vida que Maria Helena salvou. O círculo se fechara com amor. Enquanto guardava o diário na gaveta, Maria Helena ouviu passos correndo pelo corredor. Era João Pedro, como todas as manhãs, vindo contar sobre seus sonhos e planos para o dia. Tia Helena, gritou entrando no escritório, sonhei que você e papai eram super-heróis. Maria Helena sorriu, abraçou-o e pensou que talvez, de certa forma, todos fossem super-heróis quando escolhiam amar e proteger uns aos outros. Algumas histórias terminam, outras simplesmente continuam crescendo nos corações de quem as vive. Esta era uma história que não tinha fim, porque o amor verdadeiro é eterno. E na Mansão Santos, em Alphaville, uma faxineira havia se tornado mãe, uma criança havia encontrado uma guardiã, e um homem rico havia aprendido que a verdadeira riqueza estava nas pessoas que escolhemos como família. Às vezes, os anjos chegam disfarçados de pessoas comuns, fazendo trabalhos simples, vivendo vidas silenciosas. Mas quando o momento certo chega, suas asas aparecem e eles voam para salvar quem mais precisa. Se você gostou desta história, escreva nos comentários seu nome e de onde nos escuta. Ficamos felizes em te ter aqui. Deixe seu like no vídeo e inscreva-se no nosso canal. Trazemos sempre novas histórias com muito carinho para vocês. Um abraço e até a próxima.